Você já se perguntou o que acontece com os nossos amados animais de estimação após a morte? Será que, assim como nós, eles têm uma alma? Ou será que a jornada deles após a morte é completamente diferente da nossa? E se eu te dissesse que o destino da alma dos animais pode ser algo muito mais surpreendente do que você imagina? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga seus animais e até mesmo a vida após a morte. Mas antes de seguir com essa jornada, eu tenho uma surpresa incrível para você que ficará até o final. Uma revelação impactante sobre o que realmente acontece com os animais no outro mundo. E posso te garantir, você vai se arrepiar. Agora eu quero saber de você. Você acredita que os animais têm alma? O que você acha que acontece com eles depois da morte? Deixe sua opinião nos comentários. E onde você está assistindo este vídeo? Quero saber de que parte do mundo você está e qual a sua opinião sobre esse mistério. Vamos conversar sobre isso. Prepare-se. O que você vai ouvir daqui para frente é algo que vai te deixar sem palavras. E pode ser o começo de uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Então, não saia daí. O que as religiões e filosofias dizem sobre a alma dos animais. A questão da alma dos animais é uma das mais profundas e complexas, que toca tanto o âmbito espiritual quanto o filosófico. Diferentes religiões e filosofias ao redor do mundo têm visões diversas sobre o que acontece com a alma dos animais após a morte. Vamos explorar como diferentes culturas e tradições espirituais encaram esse mistério. 1. Cristianismo. O cristianismo, de forma geral, não reconhece explicitamente a ideia de que os animais possuam uma alma imortal como os seres humanos. Tradicionalmente, acredita-se que os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus, com uma alma eterna destinada à salvação ou condenação. No entanto, alguns cristãos argumentam que, por Deus ter criado todas as criaturas, ele poderia dar aos animais uma forma de alma, mesmo que temporária. A Bíblia não é clara sobre o destino final dos animais, mas alguns teólogos acreditam que os animais podem ter um papel no paraíso, uma vez que Deus promete restaurar a criação ao seu estado original. Exemplo: o Papa Francisco, em algumas declarações, sugeriu que os animais poderiam ir para o céu, refletindo a bondade de Deus para com toda a sua criação. A ideia de que a criação será redimida sugere que, de alguma forma, os animais poderiam fazer parte desse plano divino. 2. Budismo. No budismo, a visão sobre a alma dos animais está ligada à reencarnação e ao ciclo de Sansara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Os animais são vistos como seres sencientes, capazes de sofrer e parte do mesmo ciclo de reencarnação dos seres humanos. A crença é que, ao alcançarem um certo nível de méritos, eles poderiam se reencarnar em formas mais elevadas, incluindo a humana, se atingirem uma consciência mais alta. A prática budista encoraja a compaixão pelos animais, já que eles, assim como os humanos, estão em busca da iluminação. Portanto, não se trata apenas de uma questão sobre o que acontece com eles após a morte, mas de como sua vida e ações afetam seu renascimento. 3. Espiritismo. De acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, todos os seres vivos, incluindo os animais, possuem um princípio espiritual. No entanto, a alma dos animais seria diferente da alma humana, uma vez que os humanos possuem um grau mais elevado de inteligência e responsabilidade moral. Para os espíritas, os animais são seres em evolução, e suas almas estão em estágios de aprendizado e progresso. A morte física, portanto, não é o fim, mas uma transição para o próximo estágio de evolução espiritual. Exemplo: Allan Kardec, em seu livro O Livro dos Espíritos, sugere que os animais têm uma alma, que é uma forma de espírito, mas em um grau de consciência mais primitivo. A visão espírita é de que os animais não têm a mesma missão moral que os seres humanos,
mas que sua alma está em um processo de aprendizado para eventualmente alcançar formas mais complexas de existência espiritual. Conclusão: o que acontece com a alma dos animais após a morte é um mistério que atravessa fronteiras culturais e espirituais, de reencarnações a recompensas divinas, de evolução espiritual à harmonia cósmica. As tradições espirituais oferecem uma variedade de respostas. Uma coisa é certa: os animais, de acordo com essas visões, não são meros seres físicos, mas têm um papel espiritual profundo que vai além da morte. E você, o que acredita? Testemunhos e experiências pessoais, conexões além da morte. Muitas pessoas ao redor do mundo acreditam que após a morte, os laços com seus animais de estimação não se quebram. De acordo com histórias emocionantes e comoventes, muitos relatam experiências sobrenaturais que sugerem que os animais falecidos continuam a interagir com seus donos de uma forma espiritual. Vamos compartilhar algumas dessas histórias tocantes que têm emocionado pessoas e trazido à tona a possibilidade de que o amor e a conexão com nossos animais podem transcender a morte. O encontro no sonho. Maria, uma mulher de 37 anos, compartilha sua história com a perda de seu gato, Max. Ela descreve como, semanas após a morte de seu fiel amigo de 15 anos, teve um sonho vívido e reconfortante. Era como se ele nunca tivesse ido embora, diz Maria. No sonho, Max apareceu pulando e se enrolando nas minhas pernas, como sempre fez. Eu sabia que ele estava tentando me dizer algo, como se fosse um sinal de que ele ainda estava bem. Foi tão real que, quando acordei, pude sentir a energia dele ao meu redor. Muitas pessoas que passaram por experiências semelhantes relatam sonhos poderosos e nítidos com seus animais, como se o vínculo entre eles permanecesse intacto, mesmo após a morte. Essas histórias criam um sentido de esperança e conforto, sugerindo que talvez nossos amados animais continuem a existir em outra dimensão ou plano de existência. A aparição surpreendente. Carlos, um morador de São Paulo, perdeu sua cachorrinha, Luna, depois de 12 anos de companheirismo. Ela sempre foi minha sombra. Quando ela faleceu, senti uma tristeza profunda, como se uma parte de mim tivesse ido embora, conta Carlos. Vários meses depois, ele estava em casa, sentado no sofá, quando uma sensação estranha tomou conta dele. Eu estava assistindo TV quando, de repente, senti uma pressão suave sobre a almofada ao meu lado. Ao olhar, pensei que era a Luna se deitando, mas ela não estava lá. Não era uma sensação de tristeza, mas sim de que ela estava ali ao meu lado mais uma vez. Foi como um abraço espiritual. Embora muitas pessoas não acreditem em aparições, para aqueles que vivenciaram esse tipo de fenômeno, não há dúvida de que essas experiências são sinais de que a conexão com o animal que amamos não termina com a morte. A ideia de que a alma do animal pode estar por perto, oferecendo conforto, pode ser uma crença poderosa e curativa para aqueles que sofrem pela perda de um amigo tão querido. O sinal de esperança. Isabela perdeu seu cavalo, Rocky, após uma longa batalha contra uma doença. Ela estava devastada pela partida de seu amigo, com quem teve muitas memórias de montarias e aventuras. No entanto, algo surpreendente aconteceu dias após a sua morte. Eu estava em um campo aberto, apenas caminhando, e de repente uma leve brisa passou por mim. Era algo peculiar, como se fosse uma mensagem. Olhei para o céu e vi uma nuvem que tinha a forma exata de Rocky. Fiquei completamente paralisada, sem saber se era uma coincidência ou um sinal. Mas naquele momento, senti que ele estava dizendo que estava bem, que sua alma estava livre. Esse tipo de história, onde as pessoas sentem que seus animais de estimação enviam sinais do além, é bastante comum. As aparições podem ser sutis, como uma brisa ou um som familiar. Mas para os donos que experimentaram, esses sinais se tornam símbolos de uma conexão eterna, o espírito que protege. Ana perdeu sua amada gata, Tasha, de forma repentina.
Ela ficou arrasada e sentiu uma ausência insuportável em casa. Algum tempo depois, ela estava deitada em sua cama tentando dormir, quando de repente sentiu uma leve pressão na cama. Eu juro que senti Tasha subindo na minha cama, como fazia quando estava viva. A pressão foi suave, mas eu sabia que era ela, conta Ana. Desde aquele momento, comecei a me sentir mais tranquila, como se ela ainda estivesse ali me protegendo, da mesma forma que fez durante tantos anos. Muitas pessoas acreditam que, além de sinais em sonhos e aparições, os animais falecidos também podem enviar sensações físicas. Esse tipo de experiência é profundamente emocional e ajuda as pessoas a lidarem com a dor da perda, mantendo uma conexão com os animais que amaram. A visita espiritual. Em um caso mais incomum, João conta que, após a morte de sua cachorrinha, Bela, ele começou a sentir que ela ainda estava por perto. Eu estava no meu escritório e, de repente, a porta do escritório se fechou sozinha. Eu pensei que fosse o vento, mas a sensação foi estranha. De repente, comecei a ouvir os passos dela, como se estivesse andando por perto. Eu fiquei paralisado de medo, mas ao mesmo tempo senti uma sensação reconfortante. Eu sabia que ela estava tentando me dizer que estava bem, revela João. Foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. Histórias como a de João são menos comuns, mas mostram como algumas pessoas sentem que seus animais continuam a visitar ou proteger os seus donos de maneira espiritual, mesmo após a morte. Esse tipo de experiência reforça a crença de que as almas dos animais têm um vínculo indestrutível com os seres humanos. Esses testemunhos e histórias comoventes mostram como, para muitas pessoas, a morte de um animal de estimação não é o fim, mas o início de uma jornada espiritual. As aparições, sinais em sonhos e até mesmo as sensações físicas que as pessoas experimentam são poderosos lembretes de que o amor e a conexão com nossos animais podem transcender o tempo e o espaço. Essas experiências ajudam a aliviar a dor da perda e oferecem conforto aos corações partidos, sugerindo que talvez, de alguma forma, nossos amados animais ainda caminham conosco, de maneiras misteriosas e reconfortantes. E você já teve alguma experiência assim com seu animal? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. A conexão entre seres humanos e animais. O vínculo espiritual além da morte. Ao longo da história, seres humanos e animais têm compartilhado um vínculo único, não apenas físico, mas também emocional e até espiritual. Para muitos, esse laço transcende a simples convivência cotidiana, tornando-se uma conexão profunda e significativa, que faz com que a perda de um animal de estimação seja sentida de maneira intensa e dolorosa. A ideia de que os animais podem possuir uma alma ou essência espiritual capaz de transcender a morte física é um conceito que ressoa com muitas pessoas que acreditam que, assim como os seres humanos, os animais também são dotados de uma presença espiritual que vai além do corpo físico. O vínculo emocional profundo, a conexão entre humanos e animais, muitas vezes vai além de um simples afeto, envolvendo uma verdadeira amizade e confiança mútua. Estudos e relatos de donos de animais mostram como a presença de um animal de estimação pode ser reconfortante, trazendo alegria e diminuindo a solidão. Muitos donos relatam que, além de serem companheiros fiéis, seus animais também percebem e reagem a mudanças em seus estados emocionais. Isso sugere uma compreensão e sensibilidade que vão além dos instintos animais, algo que toca em uma área mais profunda, muitas vezes descrita como uma ligação espiritual. Meu cachorro sabe quando estou triste. Ele se aproxima de mim e fica ao meu lado. Parece que ele sente a minha dor e tenta me consolar, diz Camila, uma dona de um Golden Retriever. Esse tipo de relato é comum, com muitas pessoas observando que seus animais têm uma capacidade única de perceber e responder a emoções humanas.
Isso faz com que muitos questionem se essa conexão vai além do que podemos compreender, levando-nos a considerar a possibilidade de que os animais também possuam uma alma ou espírito de alguma forma interligado ao nosso. A alma do animal, possibilidade de existência espiritual. Para muitos que acreditam na vida após a morte, a ideia de que os animais possuem uma alma não é algo improvável. Ao observar o vínculo que formam com os seres humanos e as emoções que compartilham, muitas pessoas chegam à conclusão de que, assim como nós, eles possuem uma essência que vai além do físico e que pode, de alguma forma, transcender a morte. Isso é refletido em várias tradições espirituais e religiosas que reconhecem a possibilidade de que os animais, assim como os seres humanos, possam ter uma jornada espiritual própria. No Espiritismo, por exemplo, Allan Kardec afirmou que os animais possuem uma alma, embora de uma natureza mais simples, que evolui ao longo do tempo. Eles estariam, de acordo com essa filosofia, em um processo de aprendizado, evoluindo para formas de vida mais complexas, até atingirem um nível semelhante ao dos seres humanos. Essa visão sugere que, em sua essência, os animais também são parte de um ciclo espiritual que, de alguma forma, pode continuar após a morte física. O hinduísmo e o budismo também compartilham crenças semelhantes, afirmando que todos os seres vivos possuem uma alma, ou Atman, que reencarna em diferentes formas de vida, dependendo de suas ações em vidas passadas. Nesses sistemas de crenças, animais podem ser vistos como entidades espirituais, com uma alma que se desenvolve e evolui através de diferentes reencarnações, podendo eventualmente atingir formas mais elevadas de existência. A visão de que os animais têm uma essência espiritual. O filósofo francês René Descartes, em sua famosa teoria do animal-máquina, sugeriu que os animais não possuíam uma alma, sendo apenas seres mecânicos e instintivos. No entanto, com o tempo, muitos estudiosos e filósofos começaram a desafiar essa visão, questionando a ideia de que os animais seriam meramente máquinas biológicas sem uma dimensão espiritual. Uma ideia mais moderna sobre a espiritualidade dos animais foi proposta por pensadores como Rupert Sheldrake, que introduziu a teoria dos campos morfogenéticos. De acordo com Sheldrake, todos os seres vivos, incluindo os animais, estão conectados por campos energéticos e espirituais invisíveis. Esses campos seriam capazes de influenciar e guiar o comportamento dos animais, sugerindo que eles possuem uma essência mais profunda e espiritual que transcende o físico. Além disso, em muitas culturas indígenas, como as tribos norte-americanas e amazônicas, acredita-se que os animais sejam guias espirituais que possuem sabedoria ancestral. Eles são vistos como seres espirituais que compartilham uma ligação sagrada com os seres humanos, ensinando-lhes lições importantes sobre a vida, a natureza e o universo. Para essas tradições, os animais são portadores de uma energia espiritual única e, quando morrem, sua essência se eleva a um plano espiritual. A dor da perda e a esperança espiritual. Para muitos donos de animais, a perda de um animal de estimação é uma experiência profundamente dolorosa, como a morte de um ente querido. A dor pela morte do animal muitas vezes leva as pessoas a refletirem sobre o que acontece com a alma do animal após a morte, alimentando a esperança de que ele continue a existir de alguma forma. Muitos acreditam que seus animais de estimação continuam a acompanhá-los de maneira espiritual, seja através de sinais, sonhos ou sensações de presença, como se suas almas ainda estivessem por perto. Experiências espirituais, como aparições ou a sensação de que o animal está por perto, são comuns entre os donos de animais que perderam seus companheiros.
Esses sinais, muitas vezes descritos como um tipo de comunicação espiritual, ajudam os donos a encontrar conforto e a aceitar que seus amados animais de estimação continuam a viver de forma espiritual, além da morte física. Conclusão: a conexão eterna, a forte conexão emocional e espiritual que muitos humanos compartilham com seus animais, levanta a questão: será que os animais possuem uma alma que pode transcender a morte? As diversas crenças e tradições espirituais sugerem que sim, que os animais, assim como os seres humanos, possuem uma essência espiritual capaz de viver além do corpo físico. E essa conexão, muitas vezes inexplicável, parece nos ensinar que o vínculo com nossos animais vai muito além da presença física, continuando a nos impactar emocional e espiritualmente ao longo da vida, e talvez além dela. A crença de que os animais possuem uma alma não só oferece conforto àqueles que enfrentam a perda de seus amados companheiros, mas também nos convida a refletir sobre a natureza da vida e da morte, e sobre a incrível conexão que todos os seres vivos compartilham neste vasto e misterioso universo. O que a ciência diz sobre a consciência e as emoções nos animais, implicações para uma possível existência pós-morte. Nos últimos anos, a ciência tem feito avanços significativos em nossa compreensão sobre a inteligência e as emoções dos animais. A ideia de que os animais são meramente instintivos e desprovidos de emoções complexas está sendo gradualmente substituída por evidências de que muitos animais possuem uma consciência rica, capacidades cognitivas sofisticadas e emoções complexas, similares às dos seres humanos. Essas descobertas estão não apenas mudando a maneira como vemos os animais, mas também levantando questões sobre a possibilidade de uma existência pós-morte para eles. A consciência animal. Estudos científicos recentes. A questão da consciência nos animais tem sido um tema de debate no campo da ciência cognitiva e neurociência. Durante muitos anos, a ideia de que os animais poderiam ter uma consciência subjetiva foi amplamente rejeitada pela ciência dominante. No entanto, pesquisas recentes começaram a desafiar essa visão. Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Cambridge, por exemplo, mostrou que alguns animais, como os corvos, golfinhos e elefantes, demonstram sinais de autoconsciência. Eles foram capazes de se reconhecer em um espelho, uma habilidade que, até recentemente, era considerada exclusiva dos humanos e de alguns primatas. Além disso, os cérebros de muitos animais, como os golfinhos e os chimpanzés, possuem estruturas complexas que estão associadas à capacidade de pensamento abstrato, tomada de decisões e até mesmo uso de ferramentas. Isso sugere que esses animais não apenas têm consciência do mundo ao seu redor, mas também a capacidade de refletir sobre si mesmos e suas ações, características que são comuns aos seres humanos. Emoções nos animais, além da instintividade. Em relação às emoções, a ciência também tem feito avanços consideráveis. Pesquisas de neurociência têm demonstrado que muitas espécies animais têm sistemas emocionais muito semelhantes aos dos seres humanos. Os elefantes, por exemplo, são conhecidos por demonstrar uma grande gama de emoções, como empatia, luto e até um senso de justiça. Um estudo notável sobre os elefantes mostrou que eles, após a morte de um companheiro, demonstram sinais de tristeza, como se aproximar do corpo e, em alguns casos, até tentar cobrir o corpo com galhos e folhas. Esse comportamento sugere que os elefantes possuem uma percepção da morte e um vínculo emocional profundo com seus pares. Os cães, conhecidos por serem animais extremamente sensíveis às emoções humanas, também têm demonstrado uma capacidade notável de sentir e responder a sentimentos humanos.
Estudos indicam que cães conseguem perceber o estado emocional de seus donos, reagindo de forma empática a sinais de tristeza ou angústia. Isso levanta a possibilidade de que os animais possuam um espectro emocional mais complexo do que se imaginava, algo que pode sugerir a existência de uma essência emocional ou espiritual que transcende a morte física. Outro exemplo fascinante vem dos corvos, conhecidos por suas habilidades cognitivas excepcionais. Eles não apenas demonstram habilidades de resolução de problemas complexos, mas também têm sido observados em comportamentos que indicam luto. Em um estudo realizado, corvos que perderam um companheiro foram vistos em comportamentos de vigilância, como se estivessem vigiando o corpo do falecido, um comportamento que é comumente associado ao luto em humanos. Implicações para a vida após a morte dos animais. Essas descobertas científicas sobre a consciência e as emoções dos animais são fundamentais para repensarmos a ideia de uma possível vida após a morte para eles. Se os animais possuem consciência e emoções tão complexas quanto os seres humanos, seria razoável considerar que suas experiências e sentimentos também se estendem além da vida física. As evidências de luto e empatia nos animais sugerem que sua experiência da vida é mais profunda do que a simples sobrevivência biológica, o que levanta a possibilidade de que sua essência possa transcender a morte. A ciência ainda não tem uma explicação definitiva sobre o que acontece com a alma dos animais após a morte, e é importante observar que as pesquisas científicas sobre esse tópico ainda estão em seus estágios iniciais. No entanto, as descobertas de que os animais são capazes de sentir, pensar e até experimentar emoções profundas geram um precedente importante para questionarmos o que acontece com esses seres após a morte. Se a consciência e as emoções de um animal são produto de processos biológicos complexos, talvez a morte física não signifique o fim absoluto de sua experiência. Em vez disso, pode haver uma continuidade de sua existência em um plano diferente, algo que é mais uma questão filosófica ou espiritual do que científica. A perspectiva das neurociências, mente e consciência além do corpo físico. Alguns cientistas, como o neurocientista Antônio Damasio, sugerem que a mente humana, e por extensão a mente animal, é mais do que apenas um conjunto de processos físicos no cérebro. Ele propõe que a consciência não está exclusivamente atrelada ao corpo físico, mas que há uma interação entre os processos biológicos e a experiência subjetiva. Se a mente dos animais é algo mais do que a soma de seus processos cerebrais, isso abre a porta para a especulação de que a consciência dos animais poderia persistir além da morte física, talvez em uma forma energética ou espiritual. A conexão espiritual, ciência e espiritualidade. Embora a ciência moderna ainda não possa oferecer uma explicação clara sobre a vida após a morte para os animais, ela já começa a reconhecer que os animais possuem uma complexidade emocional e cognitiva que antes era considerada exclusiva dos seres humanos. Isso, por si só, sugere que a morte física pode não ser o fim de sua experiência. Para aqueles que acreditam na continuidade da vida espiritual, essas descobertas científicas podem ser vistas como um reflexo de que os animais possuem uma essência que vai além do físico, sugerindo que eles também podem experimentar uma existência além da morte. Em última análise, as descobertas científicas sobre a consciência e as emoções dos animais estão abrindo caminho para um novo entendimento sobre a natureza da vida e da morte. Embora a ciência ainda não tenha respostas definitivas sobre a vida após a morte dos animais, a crescente evidência de sua inteligência e complexidade emocional está, sem dúvida, ampliando as possibilidades e questionamentos sobre o que acontece com esses seres amados depois que partem, o impacto do amor incondicional dos animais,
uma manifestação de essência espiritual. O amor incondicional dos animais é uma das qualidades mais profundas e comoventes que eles oferecem aos seres humanos. Esse tipo de amor, sem julgamentos e sem expectativas, é algo que muitos donos de animais de estimação experimentam diariamente e que tem o poder de tocar profundamente as pessoas. Mas o que faz esse amor tão único e transformador? Pode esse amor ser mais do que apenas um instinto ou um comportamento aprendido? Será que o amor incondicional dos animais pode ser interpretado como uma manifestação de uma essência espiritual, algo que transcende a vida física e permanece após a morte? A natureza do amor incondicional. O amor incondicional dos animais é muitas vezes descrito como aquele tipo de afeição que não exige nada em troca. É a aceitação total, sem condições, de quem o outro é, independente de suas falhas ou erros. Um cão que abraça seu dono com alegria ao vê-lo após um longo dia, ou um gato que se aconchega ao lado de alguém sem exigir nada mais do que companhia, são exemplos claros de como os animais demonstram esse amor puro e desinteressado. Esse amor não está condicionado a ações específicas, nem é dependente de retribuição. Ele surge de uma forma que muitas vezes parece misteriosa e inexplicável, um sentimento que transcende a lógica e nos faz questionar a natureza dessa conexão. Mas o que nos faz sentir que esse amor vai além do simples vínculo emocional ou do instinto de sobrevivência? O amor dos animais, como reflexo de uma essência espiritual. Se olharmos para o comportamento dos animais, podemos notar que esse amor incondicional vai além das necessidades físicas e biológicas. Em muitos casos, os animais não apenas satisfazem necessidades de cuidado, mas também nos oferecem algo mais profundo: consolo, lealdade e presença constante. Quando alguém sofre uma perda ou uma dor emocional, um animal pode se aproximar e oferecer um apoio silencioso, apenas estando presente, sem palavras. Esse tipo de carinho e atenção parece ter um poder curativo que vai além da necessidade física de afeto. Para muitas pessoas, a conexão com seus animais de estimação não é meramente sobre companhia ou proteção, mas uma experiência espiritual, como se o amor que recebem deles fosse de uma natureza transcendente. Isso levanta a questão: poderia esse amor ser uma manifestação de uma essência espiritual que não se limita ao corpo físico? Uma alma que, ao se conectar com a alma humana, oferece um tipo de afeto profundo e transcendental? As religiões e filosofias espirituais frequentemente ensinam que todas as formas de vida possuem uma alma ou uma essência espiritual. O amor incondicional dos animais pode ser interpretado como um reflexo dessa ideia, sugerindo que os animais também têm uma conexão espiritual com o universo e com os seres humanos, algo que vai além da simples sobrevivência biológica. Testemunhos de conexões espirituais com animais. Muitas pessoas que perderam seus animais de estimação relatam experiências inexplicáveis após sua morte. Alguns afirmam ter sentido a presença de seu animal falecido, seja por uma sensação de toque suave ou até por sonhos vívidos em que o animal aparecia, transmitindo uma sensação de paz e continuidade. Esses relatos sugerem que o amor e a conexão com os animais não terminam com a morte física, mas podem continuar a existir em uma forma espiritual. A lealdade, a presença constante e o amor de um animal podem ser vistos como elementos espirituais que transcendem as limitações do corpo físico, sugerindo que a essência de um animal permanece além da vida terrena. O amor incondicional, como uma ponte entre mundos. A ideia de que o amor incondicional dos animais pode ser uma manifestação de uma essência espiritual também nos leva a questionar o conceito de vida após a morte. Em várias culturas e religiões, acredita-se que o amor é uma força universal que conecta tudo no universo,
Essa força pode ser vista como um elo entre os seres humanos e os animais, criando uma rede de conexão espiritual. Quando um animal oferece seu amor sem pedir nada em troca, ele pode estar expressando uma forma pura de energia ou essência espiritual, algo que pode sobreviver à morte física e se manifestar de outras maneiras, em diferentes planos da existência. Essa perspectiva não é apenas reconfortante, mas também nos leva a refletir sobre o que significa a vida e a morte. Se o amor é realmente uma força transcendental, como muitas tradições espirituais sugerem, então esse amor pode ser a chave para entender a continuidade da vida após a morte, não apenas para os seres humanos, mas também para os animais. O amor incondicional que os animais nos oferecem pode, na verdade, ser uma manifestação da energia que os conecta ao universo. Uma energia que não se perde, mas simplesmente se transforma após a morte. O amor dos animais e a jornada espiritual. Conclusões. O amor incondicional dos animais é algo que vai além das explicações racionais e científicas, tocando as profundezas da experiência humana e sugerindo a possibilidade de uma conexão espiritual entre seres humanos e animais. Essa conexão pode ser vista como uma ponte entre os planos físico e espiritual, onde o amor, a lealdade e a presença dos animais são manifestações de uma energia vital que transcende a morte. Para muitas pessoas, essa experiência espiritual com os animais se reflete na crença de que, assim como os seres humanos, os animais possuem uma essência espiritual que continua a existir além da morte, em um plano onde o amor e a energia nunca se perdem, mas se transformam. Esse amor incondicional nos ensina sobre a verdadeira natureza da vida, mostrando que o vínculo entre seres humanos e animais vai muito além do que podemos ver com os olhos. Ele nos desafia a repensar o que é a alma, o que é a vida e, especialmente, o que acontece com os animais após a morte. E, para muitos, isso é uma fonte de consolo, pois nos lembra de que a conexão que temos com nossos animais de estimação não é apenas física, mas uma ligação espiritual profunda que pode continuar além da vida terrena. Conceitos de alma e energia no universo. A essência espiritual dos animais. Você já parou para pensar que tudo o que existe no universo, incluindo os animais, é composto de energia e vibrações? A física moderna nos ensina que a matéria não é algo sólido e imutável, mas, na verdade, é formada por partículas subatômicas que estão constantemente em movimento, vibrando em diferentes frequências. Desde os objetos mais materiais até os seres vivos mais complexos, todos nós somos, de alguma forma, feitos de energia. E se essa energia não se limitasse apenas ao corpo físico, mas também fosse a chave para entender a alma e a essência espiritual dos seres vivos, incluindo os animais, tudo no universo é energia, a base da vida e da morte. O conceito de que tudo no universo é energia não é novo. Muitas tradições espirituais e filosóficas já reconheciam a presença de uma força vital que permeia todas as coisas. No entanto, a física moderna, com suas teorias sobre partículas subatômicas e a natureza da realidade, também aponta para uma verdade profunda. Somos todos feitos de energia. Nossos corpos, as plantas, os animais, o ar que respiramos e até as estrelas no céu, todos são formas diferentes de manifestação dessa energia universal. Mas o que acontece com essa energia quando um ser vivo morre? Se tudo no universo é composto de energia, a morte não significaria o fim, mas uma transformação dessa energia, uma mudança de forma. Em vez de desaparecer, a energia que compõe um ser, seja humano ou animal, se transforma e continua a existir de alguma forma. Essa ideia de transformação energética ressoa com a física da conservação de energia, que afirma que a energia não pode ser destruída, apenas transformada. Isso levanta uma questão fascinante. E se os animais também tiverem uma essência espiritual,
uma energia vital que persiste após a morte, a alma. Como energia, a possibilidade de uma essência espiritual. Agora, se tudo é energia e os seres humanos têm uma alma que pode ser considerada uma forma de energia, seria possível que os animais também possuam uma essência espiritual? Se os seres humanos, com nossa consciência e capacidade de refletir sobre a vida e a morte, têm uma alma que transcende a matéria, os animais, com suas incríveis habilidades sensoriais e emocionais, também poderiam ter uma forma de alma que não se limita ao corpo físico. O conceito de alma como energia vai além da ideia religiosa tradicional de uma alma imortal e separada do corpo. Em vez disso, sugere que a alma é uma expressão de energia, uma força vital que está conectada ao universo e que, ao morrer, pode continuar a existir em outras formas ou dimensões. E se os animais compartilham dessa mesma energia universal, isso abre a possibilidade de que suas essências também continuem a existir após a morte, em um outro plano ou forma energética. Vibrações e frequências. O universo conectado. Outro conceito importante que nos ajuda a entender essa ideia de alma e energia é o das vibrações e frequências. O universo está em constante movimento e tudo vibra em diferentes frequências. O corpo humano, os animais, os planetas e até a luz, tudo vibra em uma frequência específica. Essa ideia de vibração está diretamente ligada à noção de que nossa alma, como uma forma de energia, também possui uma frequência única. O que isso significa para os animais? Assim como os seres humanos têm uma frequência energética que define sua existência e consciência, os animais também teriam uma frequência própria. E assim como a energia humana pode ser transformada e continuar a existir após a morte, a energia de um animal também pode se transformar. Se a alma é uma forma de energia vibrante, sua essência espiritual pode se elevar ou se mover para diferentes dimensões, continuando a existir em um plano de vibração mais elevado após a morte do corpo físico. Essência espiritual, energia em movimento. A ideia de que os animais podem ter uma essência espiritual que persiste após a morte não é apenas uma questão de crença, mas também uma reflexão sobre a própria natureza da vida e da energia no universo. Se tudo é energia, então não estamos tão distantes de entender que, assim como os seres humanos, os animais também podem ter uma alma composta dessa energia universal. E se essa energia é indestrutível, a morte não seria o fim da alma de um animal, mas uma transformação que a levaria para outra forma ou dimensão. Essa ideia de uma essência espiritual que persiste após a morte é uma questão fascinante. Pode ser difícil de compreender ou até mesmo aceitar, mas, à medida que a ciência e as tradições espirituais se entrelaçam, começamos a ver que a verdadeira natureza da alma e da energia está além do que podemos ver ou tocar. O que sabemos, com certeza, é que a energia nunca desaparece, ela se transforma. E isso pode ser uma pista importante para entender o que acontece com a alma de um animal após a morte. A jornada espiritual dos animais, transformação e eternidade. Se os animais compartilham da mesma essência energética e espiritual que os seres humanos, então a morte não seria o fim de sua jornada. Assim como a energia humana se transforma após a morte, a energia dos animais também pode ser transformada e continuar a existir, seja em uma nova forma, seja em uma dimensão espiritual mais elevada. Isso nos leva a refletir sobre o que acontece com os animais após a morte. Eles seguem uma jornada espiritual, assim como os seres humanos? Será que suas almas também têm a capacidade de transcender o mundo físico e alcançar outro plano de existência? A verdadeira natureza da alma dos animais e o que acontece com ela após a morte permanece um mistério, mas as possibilidades são profundas e emocionantes. Se a energia nunca se perde, então os animais, com suas energias únicas,
podem continuar a existir de maneiras que ainda não compreendemos completamente. O que sabemos é que a conexão entre os seres humanos e os animais é algo muito mais profundo do que podemos perceber com nossos olhos. Uma conexão que vai além da matéria e da morte e que pode nos ajudar a entender a verdadeira essência espiritual de todas as formas de vida no universo. O destino da alma animal, em diversas visões espirituais. O destino da alma dos animais tem sido uma questão profundamente explorada por pensadores espirituais, filósofos e até cientistas paranormais. Desde tempos antigos, muitas culturas e tradições espirituais têm oferecido suas próprias interpretações sobre o que acontece com a alma de um animal após a morte. Algumas sugerem a possibilidade de reencarnação. Outras falam sobre a transcendência da alma para outras dimensões, enquanto há também crenças que envolvem a ideia de espíritos protetores guiando os animais. Vamos explorar essas diferentes visões sobre o destino espiritual dos animais e como essas ideias podem influenciar a forma como vemos a conexão entre seres humanos e animais. A reencarnação e a alma animal, uma viagem contínua. A teoria da reencarnação, especialmente proeminente em religiões como o hinduísmo e o budismo, sugere que a alma é imortal e passa por um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Em muitas dessas tradições espirituais, acredita-se que a alma pode habitar diferentes formas de vida, desde seres humanos até animais e até mesmo plantas, dependendo do karma acumulado em vidas passadas. Nesse contexto, a alma dos animais seria vista como uma parte desse ciclo eterno, passando por diferentes reencarnações para evoluir espiritualmente. No hinduísmo, por exemplo, acredita-se que todos os seres vivos, incluindo os animais, têm uma alma, Atman, que é uma centelha da divindade universal. A alma animal, assim como a humana, passa por um processo de evolução até alcançar a libertação, moksha, o que implica em transcender o ciclo de nascimento e morte. A reencarnação no corpo de um animal seria uma oportunidade para a alma aprender e evoluir, antes de alcançar formas mais elevadas de existência. No budismo, o conceito de reencarnação também envolve o ciclo de samsara, a roda do nascimento, morte e renascimento. Os animais são vistos como parte desse ciclo e a vida deles também pode ser uma oportunidade para o progresso espiritual. Embora o budismo não diferencie claramente a alma de humanos e animais, ele enfatiza que todas as formas de vida, inclusive os animais, têm a capacidade de atingir o nirvana, um estado de liberação do sofrimento e do ciclo de renascimento. A reencarnação pode, portanto, ser uma maneira para as almas dos animais evoluírem para formas de vida mais conscientes. A transcendência da alma animal para outras dimensões. Outra teoria espiritual fascinante sugere que, ao morrer, a alma do animal não passa por um ciclo de reencarnação, mas sim transcende para outra dimensão, onde continua sua jornada espiritual. Essa visão está mais alinhada com tradições que acreditam na existência de múltiplos planos espirituais e na ideia de que a alma de todas as criaturas, humanas ou não, é guiada para um campo de energia superior após a morte. Em muitas filosofias espirituais, como as que fazem parte do espiritismo, acredita-se que os animais possuem uma alma que, embora não seja tão complexa quanto a humana, é capaz de ascender a um plano espiritual após a morte física. De acordo com o Espiritismo, os animais podem continuar sua jornada evolutiva em uma outra dimensão, onde são guiados por espíritos superiores ou até mesmo pela energia universal, para alcançar uma forma de evolução espiritual maior. O destino de sua alma pode ser uma jornada de ascensão até um estado de consciência superior, no qual os animais encontram paz e harmonia, de acordo com seu papel no grande plano universal.
Essa visão transcendente também é abraçada por muitas vertentes do New Age, que acreditam que os animais possuem uma conexão direta com o cosmos e que sua alma é guiada para um estado de pureza energética após a morte. Para os praticantes dessa filosofia, a morte de um animal é vista não como um fim, mas como uma transição natural para uma existência em harmonia com as energias universais, espíritos protetores e guias espirituais dos animais. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que os animais, assim como os humanos, são guiados por espíritos protetores. Esses espíritos podem ser ancestrais, guias espirituais ou até entidades divinas que zelam pela proteção e evolução das almas dos animais. Essa ideia é comum em várias culturas indígenas, que acreditam que os animais têm uma conexão direta com os espíritos da natureza e do mundo espiritual. Para muitas culturas nativas americanas, por exemplo, os animais não são apenas seres vivos, mas também guardiões espirituais, cada um com um papel e propósito específicos no grande esquema cósmico. Em algumas dessas culturas, é acreditado que, após a morte, os espíritos dos animais continuam a atuar como guias espirituais para os humanos, ou até mesmo para outros animais. Esses animais podem ser invocados por aqueles que buscam proteção ou sabedoria espiritual, e acredita-se que eles continuam a existir como entidades espirituais após a morte, orientando e influenciando o mundo material. Além disso, o conceito de animais de poder, ou totens, é prevalente em várias tradições espirituais, como o xamanismo. Esses animais não são vistos apenas como seres físicos, mas como manifestações de forças espirituais e energéticas que têm o poder de guiar os humanos em sua jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. Após a morte, acredita-se que a energia espiritual do animal continua a existir, acompanhando e protegendo os seres humanos que mantêm essa conexão energética com ele. O destino da alma animal. Uma jornada espiritual coletiva. Por fim, algumas correntes espirituais e filosóficas sugerem que todos os seres vivos, humanos e animais, são parte de uma jornada coletiva de evolução espiritual. Nesse contexto, a alma dos animais não segue um caminho isolado, mas se integra a um grande plano cósmico que une todas as formas de vida, desde o menor inseto até o ser humano mais elevado. A morte de um animal, então, não é apenas uma transição para a vida após a morte, mas uma reintegração à energia universal, na qual ele compartilha e evolui junto com toda a criação. Em algumas filosofias espirituais, como no taoísmo, por exemplo, a morte não é vista como uma separação ou um fim, mas como uma fusão com o todo. Os animais, assim como os humanos, são parte desse todo, e sua alma, ao morrer, se mistura com o universo, retornando à energia que originou tudo. O destino da alma animal, assim, seria uma jornada de reintegração à fonte de onde tudo emana, em harmonia com a energia universal. Essas visões espirituais sobre o destino da alma dos animais são profundas e variadas. De reencarnação à transcendência, passando pela proteção de espíritos guias, elas sugerem que, apesar de nossas diferenças em relação aos animais, suas almas também possuem um propósito divino e uma jornada espiritual própria. Essas crenças ajudam a reforçar a ideia de que os animais são muito mais do que seres físicos. Eles são manifestações espirituais, com almas que continuam a viver, evoluir e transcender, mesmo após a morte do corpo físico. Experiências de quase morte e o mundo espiritual dos animais. As experiências de quase morte, EQMs, têm sido um fenômeno fascinante que atraiu a atenção de cientistas, espiritualistas e curiosos por décadas. Muitas dessas experiências relatam encontros com entes queridos que já partiram, cenas de luz intensa e uma sensação de paz profunda. O que é mais surpreendente para muitos
é o relato de pessoas que afirmam ter encontrado seus animais de estimação falecidos durante essas experiências. Para muitos, esses encontros representam uma forma de consolo e conexão, oferecendo uma perspectiva de que os animais, assim como os humanos, possuem uma presença espiritual que persiste após a morte física. Encontros com animais falecidos. Durante experiências de quase morte, relatos de experiências de quase morte envolvendo animais de estimação falecidos são comuns e frequentemente são descritos como momentos profundamente emocionais e espiritualmente significativos. Uma das experiências mais comuns compartilhadas por aqueles que passaram por EQMs é a sensação de encontrar seus animais em um outro lado. Muitas pessoas relatam que seus animais, que morreram anos antes, estavam à sua espera, transmitindo uma sensação de amor incondicional e paz. Essas experiências podem variar em intensidade e forma, mas a essência do encontro é a mesma. Um reencontro com o animal em um plano espiritual, onde a conexão entre humano e animal transcende a morte. Os relatos mais emocionantes são daqueles que afirmam que o animal não só os reconheceu, mas também os guiou ou os confortou durante o processo de passagem para o mundo espiritual. Em um relato popular, uma mulher conta como seu cachorro falecido apareceu em sua EQM, saltando para o seu colo com a mesma energia e entusiasmo de quando estava vivo. Ela descreve o momento como um abraço de alma, onde sentiu o amor incondicional de seu animal, como se ele estivesse ali para acolhê-la, transmitir paz e garantir que ela estava em segurança. Consolidação de conexões espirituais. O impacto dessas experiências é profundo, pois muitas pessoas descrevem uma sensação de consolo e alívio ao saber que seus animais de estimação estão bem no além. Muitas dessas pessoas, que estavam preocupadas com o destino dos seus amados animais após a morte, agora têm a certeza de que esses animais continuam a existir em algum plano espiritual, aguardando pacientemente seu retorno. Esse tipo de encontro proporciona um conforto imenso, especialmente para os donos de animais que viveram intensos vínculos emocionais com seus bichos. Saber que o animal, que deu amor incondicional e conforto durante toda a sua vida, também está no outro lado, parece ser uma resposta para a dúvida de muitos. O que acontece com os animais após a morte? Para aqueles que experimentam essas visões espirituais, a resposta parece clara. Os animais têm um lugar no universo espiritual, e sua jornada não termina com a morte física. Em algumas das histórias mais comoventes, pessoas relatam ter sido visitadas por seus animais durante a noite ou em momentos de sonho. Nessas experiências, o animal não apenas aparece, mas se comunica de forma não verbal, transmitindo uma mensagem de tranquilidade e amor, deixando claro que eles estão bem e em paz. Para muitos, isso não é apenas um consolo, mas uma confirmação de que a alma do animal segue em uma jornada espiritual após a morte. O significado espiritual dos encontros com animais falecidos. Esses encontros espirituais com animais falecidos também levantam questões sobre a natureza da alma animal. Se os animais são capazes de aparecer em nossos sonhos ou durante uma EQM, isso sugere que eles têm uma forma de consciência espiritual que vai além do corpo físico. Para muitos, isso levanta a possibilidade de que os animais não só compartilham de uma energia e essência espiritual com os seres humanos, mas também podem estar em um processo contínuo de evolução espiritual após a morte. Esses relatos de quase morte, muitas vezes, apontam para a crença de que os animais têm um papel importante no plano espiritual. Eles não são apenas seres que acompanham os seres humanos na vida física, mas podem servir como guias espirituais, oferecendo conforto e proteção, mesmo após a morte.
Algumas tradições espirituais afirmam que os animais são enviados por seres superiores para ajudar os humanos, não só durante a vida terrena, mas também após a morte, como protetores da alma. Experiências de quase morte, consolidação da alma animal. Essas experiências têm o poder de transformar a maneira como as pessoas veem seus animais de estimação. Ao testemunharem a continuidade da presença de seus animais no mundo espiritual, muitos ganham uma nova perspectiva sobre a morte e o que acontece depois dela. A dor pela perda de um animal de estimação pode ser aliviada pela certeza de que esse animal continua a existir em algum plano superior, ajudando, guiando e permanecendo conectado ao seu dono. Essa visão da alma animal como uma entidade espiritual capaz de transitar para outro plano oferece uma visão mais abrangente e compassiva da vida após a morte. Isso pode ajudar a dissipar o medo da morte e proporcionar um senso de paz e conexão, tanto para os humanos quanto para os animais. Esses relatos emocionantes e espiritualmente transformadores de encontros com animais falecidos durante experiências de quase morte demonstram uma profunda conexão entre seres humanos e animais. Elas sugerem que a alma dos animais não se limita à vida física e que eles continuam a existir em uma forma espiritual após a morte. Para aqueles que passaram por essas experiências, a conexão com seus animais falecidos é uma prova de que o amor e a essência espiritual dos animais transcendem as fronteiras da morte física, criando uma ponte invisível que nos une além da vida terrena. À medida que chegamos ao final deste vídeo, somos levados a refletir sobre algo profundo e essencial. O vínculo que compartilhamos com nossos animais de estimação é algo verdadeiramente único e eterno. Não importa qual seja nossa crença religiosa ou filosófica, o que realmente importa é o amor imensurável que sentimos por nossos animais e o conforto que temos ao pensar que, de alguma forma, eles continuam ao nosso lado, seja na memória, no coração ou, quem sabe, em uma forma espiritual que transcende o tempo e a morte. Essa conexão de amor é algo que nunca se apaga. Independentemente do que o futuro nos reserva, uma coisa é certa: o amor que nossos animais nos dão é eterno. E essa energia de afeto, cuidado e amizade que compartilhamos com eles pode ser algo que nunca acaba, mas sim se transforma em uma jornada contínua, mesmo após a morte física. Pode ser que um dia possamos nos reencontrar em um plano superior, onde a essência de tudo o que vivemos juntos continuará a nos unir. Agora queremos ouvir de você. O que você acredita que acontece com os animais após a morte? Você tem alguma história pessoal de conexão espiritual com seu animal de estimação falecido? Compartilhe suas crenças e experiências nos comentários abaixo. E vamos juntos continuar essa reflexão sobre o destino de nossos amados animais. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos sobre esses temas que tocam o coração. Vamos juntos explorar mais sobre a vida, a morte e o amor eterno que nos une.